Vamos lá, Fabiola pede para entrar. Olá, tudo bom? Tô chamando a Fabiola. Todo mundo tá entrando já. Tudo bom, Fabiola? Tudo jóia, amiga. Hoje está melhor a conexão, Por enquanto tá tudo tranquilo. mas segunda passada também começou tranquilo, né? Oi, Depois, boa é, noite. boa noite. Tudo bom? Tudo? Sejam bem-vindos. Na live de hoje a gente vai. Mas segunda passada também começou tranquilo, né? Depois. Na... Vamos só esperar o pessoal terminar de entrar, tá um pouquinho. No meu ainda vai dar 6 horas, falta um minuto ainda. Aí a gente, ó aí, tem gente do centro acadêmico falando que a transmissão tá melhor. Eu mudei de lugar, né? Eu não estou na minha casa. Ai, não? Não, porque na minha casa tem uma laje e lá eu moro no último andar e a laje interfere. E aí a internet fica oscilando entre a 3G e a internet Wi-Fi. Boa E noite. aí fica cortando. Foi isso que aconteceu naquele dia. Gente, Aí eu vim para casa da minha mãe. vocês estão vendo que eu tô toda maquiada? Eu tô vendo, por que que tu fez isso? Não me avisou? Não, amiga. Foi porque eu acabei de conceder uma entrevista. Eu tô aproveitando minha make. Ah, tá, entendi. Eu tô aproveitando a minha make, que agora à Foi tarde eu entrevista sobre o quê? Já foi ao ar ou gravada? Não, ela não foi gravada, ainda vai ao ar. No programa da Virginia Fabris, a gente vai falar sobre as entidades familiares, né, as entidades plurais, falar um pouco sobre o contrato de união estável, o contrato de namoro, Sim. mas não foi ao ar ainda não. Eu gravei agora à tarde, quase 4 horas da tarde, e aí eu digo, opa, entre tirar minha make e ficar toda borrada e ficar maquiada, eu escolhi ficar Tá maquiada. melhor. Tá. Da próxima vez eu vou maquiar e aí não vou te avisar também. Ave Maria. É, filho, eu ganhei um livro ali que agora você já sabe, né? Eita, você não pode nem contar. É, Pode pode ter no não. livro, mas é bom. Bom. É, mas eu vi várias pessoas postando já. Mas na próxima eu não vou estar maquiada, não, viu, gente? Vou estar normal. Hoje foi só para aproveitar. O Matheus entrou, a Raíssa. Beijão aí para todo mundo. Sejam bem-vindos. Vamos começar a colocar depois de onde é que o pessoal é, né? Da graduação, tem egresso, né? Da graduação que agora já é pós-graduado. Coloquem aí embaixo o lugar de onde é. O Dovan entrou, ó. O Dovan é advogado, é especialista em direito eleitoral. Ele está participando da Maratona em Direito Eleitoral, né, Dovan? E a Maratona de Direito Eleitoral vai acontecer agora em março, fazendo aí Ó, a publi do Dovan. Vamos lá começar então, né? vamos lá. Acho que já dá para Certo, começar. tá. Vamos. A gente vai tratar hoje sobre. Tem o pessoal do Centro Acadêmico aí da FAET, Sejam todos muito são bem-vindos. bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre alienação parental, né? Os reflexos no direito sucessório, no direito das famílias, no direito sucessório. A alienação parental, ela é um tema próprio do direito das famílias, né? E aí, por isso, a gente planejou essa live. A Fabíola começa falando do direito das famílias e depois a gente comenta um pouco se existe Olha meu repercussão no direito. cunhado. Oi, Anchieta. É teu Seja cunhado, bem-vindo. é? É, Tá vendo? E aí depois a gente fala sobre a repercussão no direito sucessório. certo. Se Podemos existe, se não começar? existe. Pode começar. Vamos lá. Eu acho que para a gente começar a trabalhar esse tema, a gente precisa fazer uma pequena distinção, né? Porque quando a gente fala de síndrome da alienação parental, quando a gente usa a terminologia síndrome,
a gente já tá saindo do campo jurídico e a gente está na seara do direito médico, da psiquiatria ou da psicologia, né? Porque em razão da alienação parental, né, que é o que a gente trabalha dentro do direito, em razão da alienação parental, essas crianças, elas fatalmente vão ter um dano. E esse dano, ele é conhecido dentro da psiquiatria, como na psicologia, como uma síndrome, certo? Mas aqui, eu e Gerlane, a gente não tem como trabalhar o aspecto psiquiátrico ou da psicologia dentro dessa síndrome, tá? Então, a gente vai falar da alienação parental no aspecto jurídico, tá? Sim. Para começar a trabalhar sobre esse tema, eu acho que vale destacar que a gente tem uma lei específica que trata sobre esse tema, que é a Lei 12.318 de 2010, tá? Essa lei, ela dá uma ideia do que ela traz até um conceito, uma espécie de conceito, que é algo que normalmente na nossa legislação a gente não traz muito conceito. A gente tem, dentro dessa lei, o que pode ser caracterizado como alienação parental, lembrando que esse rol que traz o que é dentro da lei, ele é um rol meramente exemplificativo, ou seja, aquelas situações podem gerar alienação, bem como outras situações que não estão expressas, e ele coloca algumas sanções do que pode acontecer com aquele alienador. Também acho que é importante a gente colocar que existe a figura do alienador e do alienado. Sim. Normalmente a gente usa a nomenclatura genitor, mas aqui na discussão a gente vai ver que o alienador ou alienado pode ser pessoas diversas do pai e da mãe. Então, assim, o que é efetivamente a alienação parental? A alienação parental é todas as vezes que o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, o primo, ou seja, qualquer pessoa que tenha autoridade, esteja próxima a ponto de ser um influenciador daquela criança ou do adolescente, você começa a... Eu vou usar uma terminologia, que é uma terminologia até coloquial, você começa a minar a figura daquela pessoa. Então, vou exemplificar. Vou falar de pai e de mãe, mas lembrando que isso pode, o alienador e o alienado pode ser muito mais do que o pai e a mãe, só para deixar bem claro. Então, quando, por exemplo, um pai, ele acaba minando a figura da mãe, desqualificando, fazendo com que aquela criança tenha um desprezo pelaquele pai ou pelaquela mãe, colocando inclusive situações onde aquela criança ou aquele adolescente possa ter medo daquela figura paterna ou daquela figura materna ou de qualquer outra pessoa que possa estar dentro desse movimento, desse ambiente familiar, nós estamos diante de maneira geral, o que seria uma alienação parental, tá? Quando é que normalmente a gente observa a figura da alienação parental? Ela pode estar dentro de um ambiente sem ninguém estar falando de divórcio, de separação, ela também pode acontecer, mas ela é muito mais usual quando dentro da entidade familiar a gente começa a falar sobre divórcio ou separação, tá? E aí, quando existe normalmente um rompimento fático, ou seja, aquele onde a criança ou adolescente vai estar com um dos genitores, sem a presença do outro genitor, na constância do dia a dia, é um ambiente que normalmente a gente percebe que vai ter a alienação parental. Quando a gente percebe que tem alienação parental, eu particularmente, a minha grande preocupação não é com o casal, tá? Olha o Marcelo, bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo todos, Marcelo. Nosso global. Parabéns, Marcelo. Quando a gente vê essa figura da alienação presente no ambiente familiar, a gente tem que ter uma preocupação muito com a criança e com o adolescente. Sabe por quê? Porque, assim, normalmente, no dia a dia, dentro desse ambiente do direito das famílias, a gente acaba percebendo o quê? Que o genitor, a genitora, com o tempo, com mais tempo ou com menos tempo,
as pessoas acabam tendo a sua vida efetivamente, ingressam no outro relacionamento, ou ficam super bem dentro da solitude de cada um. Mas a gente tem que ter a preocupação, porque se a gente, no momento de rompimento da sociedade conjugal, de uma união estável, tiver traços significativos de alienação parental, essa criança e esse adolescente, eles podem crescer e desenvolver patologias de ordem da psicologia e da psiquiatria. Então, quando a gente está dentro de um momento de divórcio, a gente precisa ter a noção de que o rompimento foi com o parceiro, com a parceira. Que filho, criança e adolescente, principalmente, a gente não pode falar de alienação parental quando a gente sai desse viés, mas a gente percebe os traços, inclusive na fase adulta, né? Nós, geralmente, que trabalhamos com adultos, a gente percebe que o rompimento da sociedade conjugal, quando ela tem traços marcantes dessa desqualificação do outro genitor, a gente percebe que essas crianças, esses adolescentes, até mesmo esses adultos, acabam enfrentando o quê? Acabam enfrentando problemas de ordem psiquiátrica. Quando é criança, gente, quando é criança, a gente percebe, inclusive, que as crianças desenvolvem depressão, né? A gente pensa, eu até pouco tempo atrás, eu pensava que a depressão era uma patologia apenas de adulto. A gente consegue ver crianças depressivas, a gente consegue ver crianças que têm transtornos de comportamento. Então, são crianças que eram crianças dóceis, passam a ser crianças agressivas, crianças que têm uma vida social salutar, acabam se escondendo, não querem mais participar da vida cotidiana, não querem participar das atividades escolares. A gente consegue ver que quando a criança está sofrendo uma alienação parental, vou dar mais um exemplo. Quando está na casa do pai, o pai dá todos os brinquedos, dá tudo que ele gosta, e aí o pai não deixa, por exemplo, que a criança leve todo aquele material para outra casa. Sim. Né? O pai acaba... Só pode brincar enquanto estiver na casa dele. Fica na casa do pai. A mãe, se fizer a mesma coisa, compra roupa que só pode ficar lá, compra equipamentos eletroeletrônicos que só pode ficar lá na casa, a criança só pode usar lá, e percebe que o pai desqualifica a mãe. Quer dizer, essa criança, a casa do papai pode ser perfeita, pode ser maravilhosa. Quando ela chega na casa da mãe, que a mãe pergunta: como foi lá na casa do papai? Se essa criança começar a mentir, né? A começar a dizer assim, ó, não foi tão legal, foi a mesma coisa, não dizer que o que ganhou, como foi legal estar com o papai, você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Essa criança, ela está começando a mentir. Mentir em prol de quê? De saber que o pai não pode saber do lado bom que ela vive com a mãe e vice-versa. Perde a naturalidade da relação, né? Perde a naturalidade, ela começa deixa de ser a esconder espontânea, sentimentos, a dar um viés diferente para isso, daquela situação. Então, assim, nós adultos, eu sei que o momento de divórcio, de união estável, de dissolução, ele é um momento de luto. É um momento de luto. Dificilmente a pessoa passa por um divórcio ou por uma união estável sem ter a percepção de um luto, tá? Outros são mais intensos, outros são menos intensos. Mas, quando a gente está passando por esse processo, por mais que seja muito difícil, a gente tem que se policiar a ponto de garantir o exercício da paternidade na sua plenitude e o exercício da maternidade na sua plenitude, né? Eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito dificílimo, mas o que é que eu penso assim? O que é que eu vejo, né? Que se tá muito ruim, se você tá com vontade de desabafar, de falar coisa desagradável daquela pessoa, não escolhe o filho para falar, não. Escolhe outra pessoa. Escolhe a melhor amiga, o melhor amigo, entendeu? Conversa, desabafa, mas falar mal do genitor, você só vai estar prejudicando o seu filho, que é um ser humano que está em desenvolvimento. Processo de desenvolvimento. É um ser humano completo em processo de desenvolvimento, né? Em direito da criança a gente fala muito isso.
Ela é um ser humano como qualquer outro, né? Criança ou adolescente, só que ela está em processo de desenvolvimento. Por isso ela precisa de proteção integral, por isso ela precisa de uma atenção especial. E nesse momento de ruptura, né, de quebra dessa rotina que existia enquanto família, né, todos estavam juntos, a criança vai passar por um momento de luto, de modificação também, né? Ó, o professor André entrou. Oi, André! Mas ela precisa ser compreendida como essa pessoa que está, né, em processo de desenvolvimento. Ela não é um ser humano ainda completamente desenvolvido e por isso ela precisa de especial atenção. E aí o direito da criança vai falar do princípio da proteção integral. Entender essa pessoa como um ser humano completo, só que como um ser humano que está em processo de desenvolvimento. E aí, do Isso. ponto de vista do direito sucessório, a alienação parental, ela vai encontrar uma dificuldade específica. Por quê? O direito sucessório, ele tem por base premiar, né, garantir, afagar aquele por quem nós mais temos carinho, por quem mais nós temos afeto. Então, nós pegamos o princípio lá do direito das famílias, que fala do princípio da afetividade, que é tão falado, né, no direito das famílias, e trazemos para o direito sucessório com a seguinte fundamentação. Se lá no direito das famílias ela tutela a afetividade, e esse princípio é muito forte no nosso ordenamento, aqui no direito sucessório nós vamos garantir que esses que são os mais amados, né, que tem esse vínculo de afetividade com o falecido, eles vão participar da sucessão. E aí, quando o direito sucessório vai tratar da sucessão legítima, ele vai aplicar sanções, uma sanção civil mesmo, e vai excluir da sucessão os chamados indignos. E aí, os que são indignos são, por exemplo, aquelas pessoas que participam do homicídio doloso, né? Falando um pouco de direito penal aqui, né, Fabiola? Vamos dar uma cacete Eita, para Alex, os penalistas. não posso brincar, em É, sala de aula eu brinco, aqui eu não posso brincar, gente. Mas quem já foi meu aluno sabe, pois é. né? Qual é o escalão É, dessa disciplina. exatamente. Vamos deixar. Agora à tarde mesmo eu estava comentando sobre isso na sala. A gente falando lá, você não vai ver a conversa lá, e eu, lá do direito penal, aí as meninas, professora, se você soubesse que ele falou aqui do civil, aí eu, não vamos nem entrar no assunto dessas disciplinas aí, É, penal, vamos, porque né? melhor não. Não Mas vamos enfim, falar, não, né? Não, vamos vai ver. trazer para a sanção civil. Que Não é vê. melhor. É. E aí, na Só os alunos hipótese sabem, de. é confidencial. É um negócio bem, bem íntimo, né? A gente não pode ficar nesses escalões E da aí, vida, não. na situação de homicídio, por exemplo, doloso, pode haver a exclusão do herdeiro, Obrigada. sim, né, que tenha participado, né, do homicídio doloso ou que realmente tenha praticado, né, tenha sido realmente o autor do homicídio doloso. É uma hipótese de exclusão. Existem casos famosos, né, na nossa literatura de filhos que participaram, né, do homicídio dos pais e que por isso eles são excluídos. Quando ocorre essa exclusão, ó, o Meu Reginaldo, eterno professor! é, é, Iara! Sejam muito bem-vindos. Gente, eu não deixa eu posso seguir acenar para todo ele mundo, aqui. viu? Mas sejam todos muito Pronto. bem-vindos. Meu eterno professor, E aí, Iara. É ele. Iara. Hã? Hum. É o Regis, é o Regis. É, Sinibu. E aí, nessas situações, o herdeiro pode ser excluído. Essa exclusão, ela se dá por indignidade. Então, é aquele herdeiro que tem um comportamento repudiado, né, pelo direito civil. Então, nós vamos fazer o quê? Esse herdeiro, ele naturalmente participaria da sucessão, contudo, em uma ação de exclusão por indignidade, o direito civil vai aplicar uma sanção civil e vai afastar esse herdeiro da sucessão. Porque essa situação ela é considerada como um desafeto, é uma pessoa que não merece, então, receber o patrimônio do falecido, já que ele não tem nenhum vínculo de afetividade, na medida em que ele, por exemplo, participou do homicídio doloso, na hipótese que eu estava dando como exemplo. Além das hipóteses de exclusão por indignidade, o Código Civil vai trazer, e aí seria a situação mais aproximada dos casos de alienação parental que não tem previsão ainda,
né, para a possibilidade de exclusão do herdeiro em razão da alienação parental, que seriam as hipóteses de deserdação. Só que aí nós enfrentaríamos outro problema, porque a deserdação, ela só acontece quando o autor da herança deixa um testamento. E quem é que pode deixar um testamento? Só quem tem capacidade para testar. E a capacidade para testar hoje, ela só é reconhecida a partir dos 16 anos. E aí a gente voltaria à seguinte situação. Numa hipótese de alienação parental, tu estava falando aí sobre alienação parental, e eu estava pensando na questão da criança, né, e do adolescente menor de 16 anos. Se um adolescente vive uma situação dessa, mesmo que a alteração que o projeto de lei propõe, né, da inclusão da hipótese, por exemplo, de deserdação na hipótese de alienação parental, a gente enfrentaria ainda outro questionamento, que só poderia haver a exclusão por deserdação com quem pode deixar um testamento. E só pode deixar testamento os maiores de 16 anos, né? E aí, as pessoas que são as crianças e adolescentes não teriam a previsão nessa hipótese de deserdação. A não ser que a modificação se desse também nas hipóteses de exclusão por indignidade. E aí a inclusão fosse feita lá na hipótese de exclusão do herdeiro por indignidade, não só por deserdação. Pronto, o caso, o Juan está falando aí um caso da menina Elisa, né? Que ela faleceu, né? E o pai dela estava envolvido no homicídio, né? Então, nesse caso, seria uma hipótese, sim, de exclusão por indignidade, né? Em razão desse comportamento que não é tolerado pelo direito civil. A minha irmã entrou, ó. O Eduardo Bangoim entrou faz tempo, eu esqueci de falar. Deixa eu assinar aqui. E aí a gente percebe, assim, por mais que se avance, e aí sempre eu falo em sala de aula, que o direito das famílias é como se ele estivesse numa Ferrari, tipo, super se adaptando a todas as modificações que vão acontecendo, né, na nossa sociedade, e ele consegue avançar muito, e o direito sucessório, ele sempre é mais conservador, e as modificações, elas demoram mais a chegar no direito sucessório. E aí você começa a enfrentar situações Vocês estão vendo que eu estou numa Ferrari, né? Minha amiga que está dizendo, eu estou numa Ferrari, tá vendo? E aí você vê que essa Ferrari vem deslanchando, né? Por exemplo, vem tratando de temas super atuais, como a alienação, por exemplo. E, por outro lado, você pensa, sim, e essa criança que foi, vamos supor, uma criança que foi vítima de alienação. E aí a criança vem a falecer. Quem é o herdeiro dela? É esse pai alienador. Ele ainda é herdeiro. Por quê? Porque as hipóteses de exclusão por indignidade ou na deserdação eu só posso excluir em razão do testamento, e se ela é uma criança, ela não poderia testar. E a hipótese de exclusão por indignidade é um rol taxativo. Então, fora as hipóteses que o código admite para exclusão por indignidade, eu não posso retirar o herdeiro, porque a regra geral que o legislador coloca é de beneficiar aquelas pessoas que estão mais próximas pelo vínculo de parentesco. E a relação mais próxima, né, do ascendente em relação ao descendente e vice-versa, né, que são os parentes em linha reta de primeiro grau, que são os primeiros a herdar na ordem de vocação hereditária. Show. Então, você precisaria amadurecer no que se refere a essa hipótese de exclusão. Existe um projeto de lei tramitando no Senado que prevê, né, a hipótese de alienação. E aí, quando eu estava preparando, né, o conteúdo para a live, eu fiquei me perguntando, sim, mas e se for uma criança? Porque nós falamos no princípio da proteção integral e falamos que essa criança precisa de uma proteção, e a alienação tem esse viés mesmo, né, voltado para a proteção integral, para a preocupação com a formação dessa pessoa por completo, né, por um desenvolvimento completo. Mas vamos imaginar uma criança que tem um grande patrimônio e que seja vítima de alienação. Ela não teria nenhuma das hipóteses de deserdação para poder excluir o alienador da sucessão. Fica aí um bom tema, bem desafiador, para um trabalho de TCC, para um artigo, inclusive para uma tese aí, para trabalhar, tá? Fica bom demais esse tema aí, fica a sugestão da Gerlane com relação a esse tema. Com relação... Tu quer falar mais alguma coisa da sucessão agora? Quero dizer que o tema da live de hoje, que eu esqueci de falar no começo,
Foi uma sugestão a partir da enquete, né? Duas pessoas sugeriram o tema da alienação, e aí a alienação, como ela se repetiu, e a gente juntou, né, para poder fazer o diálogo entre o direito das famílias e sucessório, e ficou a alienação e o direito sucessório. O Regis está fazendo uma colocação. A alienação parental é de difícil definição do ponto de vista da psicologia. Assim me falou uma psicóloga. Fabiola, mas eu estava falando no início, né? Foi o Regis que falou isso aí? Foi o Regis. Foi o Regis. Assim, hoje, na prática, como é que isso acontece, né? Normalmente, quando a gente está dentro de um processo que envolve menores, quando não é bem orientado juridicamente, a primeira tese que acabam utilizando é de alienação parental. Quando, na realidade, a gente sabe que, infelizmente, acontece algumas coisas dentro desse processo de divórcio que deveriam não acontecer quando a gente tem menor, e acontece, mas que não chega a ser uma alienação parental, tá? Mas para a caracterização da alienação parental, que ela pode ser suscitada em uma ação própria, ou dentro de uma ação de divórcio, ou dentro de uma ação de reconhecimento e dissolução da união estável, ela pode ser suscitada a qualquer momento, né? Desde o início ou num determinado momento do processo, a gente também pode fazer essa solicitação. O juiz, em regra, o juiz não tem conhecimento para fazer, então a gente precisa de um perito. Hoje, aqui em Teresina, a gente tem uma equipe multidisciplinar que faz a visita em loco, tá? Visita a casa de quem é o alienado, de quem está sendo supostamente o alienado, conversa-se com a criança e com o adolescente, conversa com o suposto alienador. E assim, a equipe multidisciplinar, ela acaba fechando o diagnóstico para saber se efetivamente teve um dano de ordem psíquica, né? Se ali está tendo alienação parental a ponto de comprometer e instalar uma síndrome nessa criança, nesse adolescente, tá? Eu queria, Gelane, era fazer um comentário, porque até então eu falei só de uma das hipóteses de caracterização da alienação parental, né? Que é quando a gente acaba desqualificando a figura do alienado. Mas, na realidade, existem várias outras hipóteses para caracterizar a alienação parental. Eu vou colocar algumas hipóteses, tá? Por exemplo, quando você muda de domicílio, por exemplo, eu, Fabiola, estou com os meus filhos menores, né? E o pai dos meus filhos, nós moramos aqui em Teresina. Quando eu mudo o meu domicílio, eu cansei de morar aqui em Teresina, porque tudo me lembra meu ex-marido, tá? Tô cansada, preciso de vida. Mudei o meu domicílio, definitivamente. Ânimos. Seja bem firme. Bem-vindo, Chile. Cheguei, adorei. E quando você muda o seu domicílio, se você não comunica ao genitor a mudança, isso é um ato de alienação parental. Quando você esconde do outro genitor informações relevantes sobre a criança ou adolescente, por exemplo, informações médicas, informações da escola, tá? Quando você sonega essas informações, você esconde, isso também é caracterizado como ato de alienação parental. Quando você dificulta o exercício do direito de visita, né? Foi disciplinado o exercício de direito de visita, ou não foi disciplinado ainda, mas o casal está separado faticamente. Então, está morando comigo a criança e o pai está visitando. A gente combinou, por exemplo, para ele pegar de 15 em 15 dias na sexta e devolver no domingo. Quando eu, Fabiola, começo a dificultar esse acesso, eu estou dando exemplo eu, Fabiola, mas pode ser do homem também, tá, gente? É só para facilitar a compreensão. Então, quando eu começo a dificultar o acesso dele, o acesso de quem eu estou alienando, isso também é ato de alienação parental. Quando eu diminuo o poder dele ou dela, isso também é ato de alienação parental. Por exemplo, a criança ou adolescente está desejando. Oi, meu irmão entrou. Beijão, querido, amado. Quando eu tô com meu filho e aí ele está querendo fazer uma pequena viagem com alguém que tem autorização para. E eu digo, você vai. E ele diz, você não vai. E se mesmo assim, dentro da possibilidade de que não precisa ter uma autorização expressa, eu deixo ele ir e, né?
Ou seja, eu estou desautorizando o pai ou desautorizando a mãe. Esses movimentos, esses atos que eu estou desqualificando a autoridade dele ou dela, isso também pode configurar atos de alienação parental, tá? Então, quando a gente... Tem uma pergunta para ti, Janaína, aí, de sucessão, ó. Eu não consigo Até ver porque porque eu ela estava já anotando subiu bem para... aqui, eu estava anotando bem aqui o que a Patrícia colocou. Vou só te cortar só um minutinho logo, então, para poder Tá, subir. Ela tá. colocou assim, a Cíntia, sou psicóloga e existem instrumentos técnicos capazes de avaliar a competência de parentalidade e alienação parental. O que ocorre é que isso tem um custo financeiro. Pronto, é que eu estava parada lá na dela para poder... Ótimo, perfeito. Hoje, aqui no fórum, a gente tem uma equipe multidisciplinar, que ela faz as visitas em loco, tem a conversa com o suposto alienado, com o suposto alienador, com a criança, com o adolescente, vão à casa e fecham um diagnóstico, né? E tem algumas situações que alguém, o genitor, o suposto, né, que está dizendo que está sofrendo alienação, diz que é ato de alienação parental e os psicólogos acabam verificando que não. Tem algumas coisas que, infelizmente, dentro desse processo de ruptura da sociedade conjugal, acontece, que não deveriam acontecer, mas acontece. Mas não chega a caracterizar uma alienação parental, né? Até porque a alienação parental é aquele movimento que vai acontecendo, né? O que a gente acaba pedindo? Eu tenho uma preocupação muito grande, né? Quando não tem menores envolvidos, né? Quando não tem filhos, para falar a verdade, quando não tem filhos de maneira geral, porque até quando tem adultos eu fico preocupada, eu tenho uma certa postura. Mas quando tem crianças, adolescentes e filhos, né? 18 anos, 19, 20, eu tenho uma preocupação muito grande, né, de conversar para que a gente perceba que existe ex-marido, né, que existe ex-companheiro, mas que não existe ex-filho. Que quando a gente desqualifica, quando a gente tira a autoridade, quando a gente dificulta o exercício da paternidade e da maternidade, nós estamos criando problemas para quem? Para os nossos filhos, tá? Com relação a dessas hipóteses que consta na lei que versa sobre a alienação parental, que eu fico muito preocupada e que tem uma discussão, é porque pode ser considerado também como ato de alienação parental quando você apresenta uma falsa denúncia contra o genitor. E minha preocupação é quando essa falsa denúncia, na realidade, ela não foi falsa. Minha preocupação é quando você imputou, fez uma denúncia contra um dos genitores que não consegue se provar o que foi alegado. Sabe por que eu fico preocupada? Porque na prática está acontecendo a inversão da guarda. Então, você fazer uma falsa denúncia efetivamente é uma coisa severa. Mas o pior é que às vezes não é uma falsa denúncia, é uma denúncia verdadeira, mas por todo o aparato que a gente tem, fica difícil de fazer prova desse crime que está acontecendo. E aí, como você não consegue provar, fica sendo como algo que não foi verdadeiro. E aí, esse pai ou essa mãe que fez a denúncia corre o risco de perder a guarda do filho. Ou seja, se eu era a guardiã da criança, e o pai exercia o direito de visita, e eu, Fabíola, tenho indícios para levar, suscitar e fazer uma denúncia, e eu não consigo provar, não porque não seja verdade, né? Porque efetivamente a situação, o lastro probatório, a situação fática não favoreceu eu provar. E eu já não consegui provar. E ainda eu ter como sanção a perda da minha guarda. Vocês imaginem, né? O que é passar por uma situação dessa. Né? Então, é um negócio muito complicado. Em razão desses acontecimentos, existe uma discussão para a gente tirar do ordenamento jurídico essa lei, que é a lei de alienação parental, que, assim, ao meu ver, eu respeito as opiniões, mas eu acho que chega a ser um exagero a gente tirar toda a legislação. Sim. Eu defendo, sim, que existe a necessidade da gente fazer uma alteração, tá? Mas eu acho que ele é um instrumento muito positivo,
que precisa ser ajustado em algumas partes. Sim, tirar eu acho um exagero. E esse tema que eu levantei agora, que é o que é suscitado, é um dos grandes temas que a gente vê nessa ordem da alienação parental. Então, mais uma vez, quem tiver interesse em fomentar esse tema, seja em TCC, seja em artigo, fica uma boa dica com relação a essa discussão que tem sobre essa parte, que ela está no artigo 2º, no inciso 6º da Lei de Alienação Parental. É um bom tema para a gente discutir também. Tá bom? Pronto. Aí o Regis perguntou o seguinte, na hipótese de alienação parental, como seria a aplicação ao direito sucessório, né? No caso de menor. E aí a gente, eu estava lendo a pergunta dele aqui, e aí tu estava exatamente falando da questão da dificuldade da prova, né? Em relação à alienação e tudo, e de uma falsa alienação que na verdade não era falsa, era verdadeira, né? E aí, no direito sucessório, aconteceria o seguinte: para deserdar, eu preciso ter um justo motivo. E o justo motivo precisaria vir da comprovação a partir da alienação parental. Porque para deserdar, eu precisaria ter, né, a comprovação da existência dessa alienação e aí sim verificar a vontade do testador para poder deserdar. Só que aí, mais uma vez, a gente teria outro problema. O menor não pode testar. O que o resto está colocando? Foi exatamente nesse sentido. A dificuldade de prova, exatamente, a questão da inversão do ônus da prova. Pois é. E no caso da alienação, em relação a menor de 16 anos, ainda tem outro complicador. Eles não podem testar. Então, ele é vítima. Ele, supostamente, no exemplo, na situação hipotética que a gente estava falando, deixou um grande patrimônio e quem vai herdar ainda é o alienador. Porque ele não tem capacidade para testar. A solução talvez estivesse não na hipótese de deserdação, mas sim de indignidade e de incluir lá no rol do artigo 1814 do Código Civil a sanção civil para as hipóteses de alienação. Mas, mais uma vez, precisaria, né, haver uma sentença, porque a exclusão é uma sanção. É uma sanção civil. Então, para ser aplicada a sanção, eu preciso de uma sentença judicial, né, e vou ter toda uma verificação se realmente ocorreu. Aí voltaria a discussão que a Cíntia levantou e que a Fabiola estava comentando. A questão da dificuldade em relação à comprovação, né, a produção de prova em relação à situação da alienação. Porque a alienação que seria decisiva para trazer como consequência para o direito sucessório a exclusão do herdeiro por indignidade, tendo como motivo, né, como fato, a questão da alienação parental. E aí tudo termina voltando a essa discussão forte em relação à dificuldade de comprovar a existência da alienação. Outra coisa que eu queria... Regis. Ele estava falando da questão da dificuldade da prova, é verdade. Mas assim, tem toda uma equipe que pode, né? Às vezes eu vejo mais dificuldade com relação a crimes, né? Quando acontece crime, a gente vislumbra que isso é mais difícil a gente conseguir provar a existência de um crime. Outra coisa que eu queria aproveitar para falar que eu acho relevante é quais são as sanções que podem ser aplicadas a aquela pessoa que vai ser considerada um alienador, tá? Lembrando que, mais uma vez, pode ser qualquer pessoa que participe, que tenha influência sobre essa criança ou esse adolescente, tá? Então, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o tio, pode ser a tia, pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser a cuidadora, a pessoa que cuida, né? Que tem uma influência sobre aquela criança, aquele adolescente. Todos eles podem ser os alienadores, né? E dentro dessa relação A Roberta. Oi, Roberta! Essa relação de ambiente familiar. E aí poderia ser o pai está sendo alienado, a mãe, a avó, né? Então, o que eu queria destacar aqui também, antes de terminar, de abrir até, para quem quiser fazer pergunta, pode continuar realizando as perguntas, é assim, ó. Quais são as hipóteses, uma vez caracterizada a alienação, uma vez que o juiz, escutando e vendo o laudo pericial, né, dos peritos, seja de um perito da área criminalista, seja um perito psicólogo, seja um psiquiatra, dependendo do contexto, o juiz vai pedir ajuda de um perito. Então, uma vez que o juiz se convenceu de que existe alienação parental, quais são as imposições que a gente pode fazer para esse alienador, né?
A gente pode, simplesmente o juiz ele pode declarar a ocorrência da alienação parental e advertir o alienador, dizer para que ele, que foi caracterizado que é para ele não cometer mais atos de alienação parental. Ele pode ampliar o regime de convivência daquele que está sendo alienado. Por exemplo, eu estou sendo alienada e eu só tinha contato com meu filho de 15 em 15 dias, pegava na sexta e devolvia no domingo. O juiz pode ampliar. Por exemplo, ele pode me dar toda sexta e todo domingo, tá? Ele amplia o regime de convivência que normalmente as pessoas conhecem como direito de visita. Então, ele amplia. Outra possibilidade, ele pode aplicar uma multa ao alienador. Aplicar uma multa, efetivamente, ter que pagar em razão da alienação, tá? Ou o juiz, ele pode reverter a guarda. Então, se eu, Fabíola, eu era a guardiã e o outro exercia o direito de visita, quando for caracterizada a alienação parental, ou seja, eu, Fabíola, sou a alienadora, a gente inverte a guarda. Então, assim, o meu ex-marido vai ser o guardião e eu agora vou exercer o direito de visita. Ele pode determinar a fixação cautelar do domicílio da criança. Lembra que eu disse que quando eu mudo de domicílio eu não informo? O juiz ele pode determinar qual é o domicílio de maneira cautelar, onde é, e ele tem que ser respeitado, porque o domicílio da criança ele tem que ser em prol. Lembra do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente? Então não é porque eu, Fabíola, quero mudar de domicílio por si só que eu vou carregar meus filhos. Se fosse tão fácil, né? Não é assim. A gente tem que olhar todo o contexto e o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. E pode ter a suspensão do poder familiar. Então, são estas e outras que o genitor ou o parente alienador, né? Vai depender do contexto, pode receber como sanção em razão da efetiva alienação parental, tá? E aí, Gelane, antes de abrir para o que você vai falar aí para as perguntas, eu queria fazer um apelo, tá? Eu não posso perder essa oportunidade de fazer um apelo. Assim, quando a gente está passando por um processo de divórcio e de dissolução da união estável, é difícil. É difícil, eu sei que é difícil, que dá vontade da gente falar mal, da gente gritar, da gente berrar, de dizer que só a gente é o pai bom, ou só eu sou a mãe boa, eu que eu me mato, eu faço isso. Não fale isso para o seu filho. Não use essa ferramenta, essa mágoa. Não dilua isso na frente do seu filho. Não faça isso. Porque você só vai estar prejudicando o seu filho. Fala para a melhor amiga. Fala para quem você achar que é conveniente. Mas não fala nem mal dele ou dela na presença. Ah, mas eu não estou falando para ele, mas ele está ouvindo. Então, para com isso, e os filhos são pessoas do meio, né? Elas têm um vínculo com o pai e com a mãe. Então, mesmo quando os filhos já são adultos, incomoda. Por mais que você saiba que o seu pai ou a sua mãe, né, tem aquela situação, você sabe que é verdade. Você não vai mudar esse fato. A Tatiane também entrou. A Tatiane gente, é uma sobe rapidinho, entendeu? Porque vocês viram que quem manda aqui é a Gerlane que manda. O meu sobe tem uma rapidez danada. E eu sou meio brava nesse negócio. A Tatiane entrou, estava esperando um tempinho. E o Ronaldo entrou, acho que ele entrou e já se foi. E aí, às vezes, quanto mais uma criança, né? Esses comentários, às vezes uma conversa, você às vezes pode deixar realmente escapar, mas é bom realmente haver essa atenção especial, né? Esse policiamento, buscar outro ambiente que a criança não esteja, o adolescente, né? Porque... E a outra coisa, Gelane, é parar de toda vez que está num processo de divórcio ou num processo de união estável, você, tudo que o outro fizer, isso é alienação parental. Isso é alienação parental. Né? Parece assim que a alienação parental virou uma espécie de bicho monstruoso, que qualquer ato, qualquer coisa, a pessoa já está intimidando a outra de dizer que é alienação parental. Às vezes nem é alienação parental. Às vezes não é nem ato de alienação parental. Por exemplo, a gente tem que ser, dentro desse processo de criação dos nossos filhos, a gente tem que ser flexível, gente. Inclusive quando a guarda já está determinada. Então, vamos fazer de conta que, por exemplo, esse final de semana, o próximo, eu é que deveria estar com meus filhos. E se tem um evento legal
né, na cidade onde o meu ex-marido mora, ou até mesmo aqui, que eu, Fabíola, não vou poder levar meus filhos, e o ex-marido me diz, ô Fabíola, deixa eu Não levar, eu posso. sei que esse final de semana não é meu, mas eu queria tanto, porque eu vou levar minha sobrinha, eu queria levar. Gente, deixa É. levar. Por que não? É, Por que não? Deixa flexível. é, Tudo bem, você vai pegar esse, eu fico dois seguidos, é isso que você quer? é. Combina, gente. Para Dialogar. de ter esse É. negócio de, eu não vou deixar porque esse final de semana é meu. Hoje não é É meu. seu Eu não vou dia. fazer nada. Eu não É, vou fazer nada. Eu vou ficar em casa. Mas é meu. Entendeu? é. Então, parar dessa picuinha, eu sei que é difícil, mas se a gente botar a mente da gente para trabalhar nesse aspecto, pode ser que a cada passo, antes de fazer algo que seja nocivo para os nossos filhos, a gente dá aquela respirada. Diga, peraí, que eu estou fazendo isso em prol do meu filho. Estou fazendo isso em prol da minha filha. Pensa no filho e na filha, que as coisas vão fluir melhor, né? Não usar o filho como algo para atingir o outro. Eu sei que ele adora estar com a minha filha. Ele ama estar, pois agora eu vou minar. Eu não vou deixar só porque eu sei que ele não está com a minha filha e vai ser mal para ele. Mas vai ser mal para ele e vai ser mal para o teu filho. É. Então, para de focar que você está Uhum. prejudicando ele. Pensa Tá que você está prejudicando a criança. prejudicando o seu filho. É. Pensa assim que as coisas vão fluir melhor. Vocês vão conseguir assimilar e desenvolver. Pensa no filho. Na prática, gente, a gente vê muita coisa. Tem, por exemplo, pai ou mãe que no dia do aniversário o outro genitor liga de manhã, liga de tarde, liga de noite. Sabe o que é que o genitor que está com a criança diz? Não, não está aqui não. Não, ele saiu. Não está dormindo. Só para chegar a hora de dormir e dizer para a criança ou para o adolescente, você viu? Seu pai ou sua mãe, dependendo do caso, nem ligou para você. É. Tá vendo como só quem ama você é a mamãe? Sou eu. É. Quem tá com a mamãe ou o papai? Gente, vocês não têm noção do dano que vocês estão causando no filho de vocês. Parem com isso. Não existe ex-pai e não existe ex-mãe. Existe ex-marido, ex-esposa, ex-companheiro, ex-companheira. Mas filho é nosso. Uma vez que a gente fez, ele é nosso. Tá? Oi, Carol. A Carol, a Claudiane entrou, o Regis estava concordando aí com a questão de atender o interesse da criança, e colocando também que para atingir o outro, né, o filho é usado, né, pelo adulto para atingir ao outro, né, e aí a situação da alienação parental termina acontecendo. A Carol está em Pernambuco, eu acho. Eu acho. Carol? Lembrei da novela Amor de Mãe. O Regis. A novela sempre aparece em Direito das Famílias, não tem jeito. Sempre tem, Regis. Então, Fabíola, mais alguma coisa? A gente pode encerrar por aqui. Não estou vendo mais. Eu queria só fazer um convite. Dia 23 agora. Sim. Eu vou fazer uma palestra para quem tem interesse em advogar na vara das famílias, tá? Uhum. Mas aí, por exemplo, teve uma aluna que disse que vai advogar, que não quer advogar em família, quer advogar em outra área. Mas eu vou para lhe prestigiar. Eu disse assim, não vá não. Não precisa ir só para me prestigiar. Na realidade, lá eu quero compartilhar o pouco que eu sei, dentro da hora que me cabe, para compartilhar com quem efetivamente tem amor pela vara das famílias, né? Para quem já está advogando, para quem pensa em advogar, compartilhar com interesses, práticas, olhares, habilidade, mas de quem quer advogar. Quem vai lá só para me prestigiar, eu amo, mas não vai não. Foca em outras coisas. Eu quero que vá para quem efetivamente está querendo aprender um pouco mais. E aí eu não vou falar de direito material e processual não, tá, gente? Eu vou falar de efetividade, vou falar de habilidade, de competência, de olhar, como tratar o cliente, como fazer uma escuta ativa, coisas e habilidades para quem ama o exercício da advocacia lá dentro da vara das famílias, tá bom? Compartilhar conhecimento. Então, a palestra vai ser lá na OAB, lá na sala do conselho.
Quem quiser, dia 23, vai ser das 18 23 às de março. 20. Quem quiser, faz sua inscriçãozinha lá no site da UAB, no portal do aluno, tem que fazer a inscrição. Ela é gratuita, Certo. né? Mas precisa levar 1 quilo de Quilo alimento de não alimento. perecível, tá bom? Pronto. Foi um Beleza. grande beijo participar. Amiga, bem mais uma vez, obrigada pelo convite. Prazer estar com você. A Roberta é nossa ex-aluna. Ela disse: decidi advogar em família e sucessões por causa dessas duas que me inspiraram. Oh, que linda! Beijo, Roberta. Pois, Beijos. Fabiola, a Juliana, minha irmã, tá aí de Oi. novo. Obrigada, Regis. Obrigada, o Léo, que encaminhou a pergunta e a sugestão do tema. Esse tema foi sugerido na enquete da semana passada. Muito obrigada, viu, Regis, pelas perguntas, pela Cíntia também, que é psicóloga, né, que também colaborou. O Obrigada, pessoal Cíntia. egresso de outras faculdades, que já faz tempo que eu não estou mais lá e eles entraram. O Eduardo, que é meu aluno lá da UES, faz tempo já. E ele já está virando audiência aí na live de Família e Sucessões. Hoje eu estou gravando na casa da minha mãe, né? Porque a internet você notou que está melhor. Ela está aqui na produção, entendeu? Fabíola. Oi, voltei. Voltou, Desculpa, agora tu que saiu deve por um ter botão instante. errado. Ela está aqui na produção. Alinha. E aí eu queria agradecer a presença de todo mundo, viu? Eu acho que hoje fluiu melhor, né? Foi Com mais certeza, tranquilo. amiga. É, o tema no direito das famílias está bem mais definido, né? No direito das sucessões, ele precisa de uma definição, precisa de uma discussão maior. As discussões elas são escassas em direito sucessório sobre o assunto. Talvez a própria legislação do que trata da alienação parental ela traga uma contribuição maior e a inclusão dessa hipótese ou como exclusão por indignidade ou por deserdação, se veria como se daria essa aplicação, mas é uma discussão que precisa acontecer. Se nós não discutirmos, não vai acontecer essa modificação. Eu queria agradecer a audiência, né? Todo mundo que entrou, colaborou, participou. Queria agradecer a Fabíola, a minha parceira aí de projetos, né? E tudo que tem direito das famílias de sucessões, nós estamos juntas. E é isso, agradecer a todo mundo. Beijo. Beijo, gente. Desculpa quem é professora que não conseguiu acompanhar e falar o nomezinho. Confesso que Perdoa, é essas porque passa lives rápido. passa rápido, mas foi um prazer todo mundo. Gelânia, que é expert, se não fosse ela, eu não estaria fazendo as lives. Eu só faço em razão dos convites dela, viu, gente? Sou braba, meia braba nesse negócio. Mas eu quero dizer que está sendo um prazer. Quem eu não disse o nome, eu amo do mesmo jeito. Sejam todos muito bem-vindos. Exatamente. Discutir sobre o direito das famílias e direito de sucessão é de ordem social, tá? É verdade. Um grande beijo, A obrigada live a presença de todo mundo. vai ficar disponível, vai ficar gravada nos stories, para quem quiser depois assistir, né? Pra gente depois, quem sabe, né, Fabiola, pegar as lives e fazer depois uma outra live comentando. Ela que O que manda, gente. Ela modificou. que manda em mim. Ela diz, aí eu tô aqui. Ela que manda. Pronto, Viu? pois. Beijo. Beijo. Obrigada pela audiência. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau para todos. Tá bom. O Regis quer que ensine a fazer as lives constitucional administrativo. Tá bom. Vamos depois fazer, né? Mas aí a gente precisa do professor de constitucional administrativo. Eu assessoro. Olha, a pessoa que A sabe gente de fica tudo na de live. produção. Mas eu apoio você, meu professor. Você sabe que você é meu eterno professor. Eu apoio, viu? Eu Beijo. não vi nessa audiência de hoje uma pessoa de administrativo que estava aqui. Talvez ela tenha passado rapidamente. Mas eu acho, Regis, que tem uma pessoa já para administrativo, ó. Com certeza. Na Não tem? última, tava Loura, forte. é uma lourinha assim, Isso. não é aquela lá? Parceira. Muito parceira. Exatamente. Lelé. Eu acho que já dá para. Olha aí, Já Regis tenho e aquela certeza que vai ser lourinha uma lá. parceria perfeita. Dá Pode ter certíssimo. Pois certeza. vamos marcar. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.